informação aqui, certo? Depois de um descanso aí, tratar um pouco sobre fisiopatologia, tá? A fisiopatologia da síndrome de ovário policístico, ela de certa forma é bem fácil de entender. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá? Então é o seguinte, ó, nós vamos ter alguns fatores que vão predispor aí a síndrome de ovário policístico, onde o principal fator é a resistência à insulina. Tenta não discutir tanto com a questão, porque eu tenho herança genética e outras alterações que também podem favorecer aqui. Mas o que eu estou falando é que o principal fator, certo, predisponente aqui que vai favorecer a fisiopatologia da mulher que vai cursar com síndrome de ovário policístico é a resistência à insulina, tá? A resistência à insulina, o que ela vai causar? Ela vai causar uma diminuição, uma redução nas concentrações da proteína transportadora de hormônios sexuais, que é a SHBG. Aquela lá que eu falei no vídeo, que ela é produzida a nível hepático, certo? É liberada, vai levar tantos por cento dos androgênios, dos estrogênios e tudo mais. Tá bom? A questão é, quando se diminui a concentração da SHBG, da proteína transportadora de hormônios sexuais, certo? Eu, de certa forma, aumento a concentração da fração livre, ou seja, da fração biologicamente ativa, que gera clínica, que está atuante, dos hormônios sexuais. Aí você vê, ó, aumento de estrogênio, da fração livre de estrogênio, da fração atuante biologicamente ativa de estrogênio e da fração atuante, certo, biologicamente ativa dos androgênios. Aí aqui está a questão. Por quê? Porque a partir disso ele vai gerar clínica, ou seja, as manifestações clínicas vão estar diretamente relacionadas com essa questão da alteração hormonal aqui, tá? Porque é o seguinte, ó, eu posso gerar anovulação e pode gerar hiperandrogenismo. Eu vou te explicar aqui de forma bem objetiva cada um. A anovulação, eu tenho que entender uma coisa. O excesso de estrogênio, a gente volta lá para a questão, certo, da teoria das duas células gonadotrofinas já. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas preste atenção. O excesso de estrogênio, certo, ele inibe o FSH. Ele inibe a liberação de FSH. Se eu não tenho FSH, eu não tenho o hormônio folículo estimulante. Eu não vou ter estimulação do folículo. Portanto, a mulher não vai ovular. Então já é uma causa de anovulação. Tá certo? Outro ponto aqui é o próprio hiperandrogenismo. O aumento de androgênio, já eu vou explicar isso mais um pouco, certo? O aumento de androgênio, ou seja, se a gente for entender que tem que ter androgênio para formar estrogênio, certo? Você pode ver aí, ó, na teoria das duas células, duas gonadotrofinas, colesterol, estimulação do LH, certo? Forma os androgênios, do androgênio lá na célula da granulosa, com aromatização forma estrogênio, tá certo? Só que quando o androgênio está em excesso, ele gera atresia ou atrésia, certo? Folicular. Ou seja, ele destrói o folículo, basicamente isso. Se ele destrói o folículo, cara, a mulher não vai ovular. Então, vai ser outra causa de anovulação. Tá certo? Então, a anovulação, ela é basicamente causada por isso. Vamos para o segundo ponto. O hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo, ó, você tem que entender aqui. Vamos lá para a primeira coisa. O óbvio, certo? O óbvio é que a própria diminuição, certo, da concentração da proteína transportadora, certo, dos hormônios sexuais, ela vai gerar maior liberação de fração livre, tá? Eu vou ter maior fração livre de androgênio. Então, isso já vai ser uma causa de hiperandrogenismo, tá certo? O segundo ponto é que a própria resistência à insulina, ela vai lá na célula da teca, a insulina em excesso vai lá na célula da teca, certo? E conjuntamente com o LH, que eu vou ter um aumento de LH aqui também, já vou falar disso, tá? Mas é o seguinte, conjuntamente com o LH, ela estimula a formação de androgênio, tá bom? Então,
como eu tenho uma resistência periférica, essa insulina em excesso, eu vou gerar uma insulinemia, certo? Essa insulina em excesso vai lá na célula da teca e converte mais colesterol em androgênio, tá certo? Então é outra causa de hiperandrogenismo. Outro fator aqui é o próprio aumento de estrogênio, porque é o seguinte, ó, tem uma relação inversa que a gente vai falar, que é da relação entre LH e FSH. Eu tenho que entender que o estrogênio em excesso, ele inibe FSH, então ele diminui as concentrações de FSH, tá? Mas ele estimula a liberação de LH. O LH alto, ele estimula, então, a conversão aí, como você pode ver lá, ó, no quadrinho esquerdo inferior aí, a conversão do colesterol em androgênio. Então eu vou ter um aumento mais aqui, certo? De proporção dos androgênios. E também o estrogênio elevado, como ele inibe o FSH, eu não tenho estimulação lá da aromatase, certo? Para realizar a aromatização desses androgênios em estrogênio. Por consequência, eu vou aumentar a concentração de androgênio. Tá bom? Então, parece complicado, mas não é. Quando você revisar isso aqui, tá? Vai ficar bem mais claro. E quando a gente falar de clínica também vai ficar bem mais claro. Então, só para finalizar aqui, ó, guarda esse conceito, tá? Que isso é característica, não é patognomônico, mas é característica essa questão ou seja, não é critério diagnóstico, tá? Essa questão da desproporcionalidade aqui entre as concentrações de LH e FSH, tá? Tem uma desproporção entre elas. E geralmente a literatura traz que é de 2 para 1, tá bom? Então guarda esse conceito aqui, que eu tentei ser bem objetivo, tá? Tentei não detalhar tanto para você entender. Então, em resumo, a síndrome de ovário policístico, ela vai fazer o quê? Vai ter resistência à insulina, tá? Já a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Hiperandrogenismo e anovulação. E o que implica isso aqui? Implica na clínica. Ou seja, que a clínica da paciente, ela está mascarada aqui. Na anovulação, vai gerar amenorreia secundária, por exemplo. Hiperandrogenismo vai gerar o hisurtismo, que tem lá a classificação de Ferriman, certo? Que a gente vai ver isso posteriormente. A resistência à insulina, que está relacionada com diabetes tipo 2, certo? Então, toda a clínica da paciente, ela está resumida nisso aqui, tá bom? Então faz o seguinte, dá uma respirada aí, tá? Revisa isso de novo, porque vai ser necessário nos próximos vídeos para você entender.